Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast Empreendendo. Prazer, eu sou o Juan Cabral Bandeira, o seu apresentador. Hoje nós conseguimos trazer um empreendedor da área cultural, dos diversos ramos da área de empreendedorismo. Nosso convidado é Ed Rodrigo, ele é cantor, músico, poeta, mas vamos deixar que ele se apresente por ele mesmo, né? Quem melhor para se apresentar do que o nosso próprio entrevistado? Satisfação, rapaziada. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Me chamo Adi, mano, como o Juan bem apresentou. Sou poeta, MC, rapper, slammer, né? E tamo aí na cena, mano, levando a arte, levando rap, música, cultura pra periferia da RJ aí. E é isso, mano. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Espero que a entrevista seja aí muito positiva. É isso, vamos começar então? Mano, fala comigo. Como foi o início da sua trajetória no mundo do slam, na produção musical e bem especificamente no rap, no trap? Porque eu tô ligado que tu faz muita poesia, tu faz música, pô, tu tá aí jogando em todas as áreas, cara. Pô, eu queria muito saber como é que, pô, tu começou nisso. É isso, mano. Eu comecei mais ou menos com uns 17, 18 anos, até mais já, né? Acho que uns 18 para 19 quase. E, na verdade, podemos dizer que na minha infância, assim, eu tive muita dificuldade para me reconhecer como homem preto, devido à sociedade que a gente vive e tal, em que a todo momento tentam embranquificar as pessoas, os jovens e tal. Então eu não me reconhecia como um homem negro e foi pela música, pela arte, assim, escutando pô, referências para mim, Mano Brown, BK, Djonga, Sabotagem, que foi quando eu comecei a me enxergar mesmo como um homem negro e ver que as coisas que eles passavam pela sociedade, que eles cantavam nas músicas, era a mesma coisa que eu passava, sabe? Então, meio que eu comecei a me identificar por ali e percebi que eu tinha essa função também, assim, no mundo, essa missão de, mano, ajudar os moleques que passaram e passam pela mesma situação que eu passei a se identificar e não ter que passar por isso, sabe? Então, eu decidi, é uma frase que eu uso muito, que é, eu decidi usar a arte para retribuir o que a arte fez por mim. Então, basicamente, aí eu entrei no mundo do slam primeiro. Para quem não sabe, slam é uma batalha de poesia, é bem parecido com batalha de rima, né? A gente brinca que é um primo próximo. E aí eu entrei no mundo das poesias, rimas e tal, comecei a participar de batalhas de rima também. Consequentemente, eu fui entrando na música, no rap, no drill. E hoje estamos aí, cara, como tu falou, jogando em todas as posições. Já de atacante a zagueiro. Exatamente, mano. Pô, mano, quais foram, tipo, os maiores desafios que tu encontrou tipo, pô, isso aqui que eu quero, eu vou empreender nisso. Não virou mais hobby, virou empreendedorismo. Eu vou investir dinheiro nisso aqui. E, pô, quais foram os maiores desafios que tu passou quando tu tomou essa decisão de empreender nessa área cultural? Cara, é engraçado, né? Porque, assim, no meio cultural, quando você é um artista e não um produtor, na verdade, você é sua própria empresa, né? Então, você ser um empreendedor é você dar a cara e confiar em si mesmo. Então, acho que a primeira dificuldade, assim, que você dá de cara primeiro é a confiança. É você confiar em si mesmo, é você acreditar no seu talento, no seu dom, acreditar que, de alguma forma, seu esforço vai ser recompensada, assim, de certa forma, conforme seu objetivo, né? Não falando financeiramente, mas como objetivo do que aquilo que você faz. Então, acho que a primeira dificuldade, assim, o primeiro desafio, a primeira barreira que a gente tem que enfrentar sempre é essa de confiar em si mesmo, sabe? É algo muito complicado, assim, tipo, muitos poetas, muitos artistas param nessa parte de não confiar e não acreditar na própria arte, o que é muito difícil, na verdade. Às vezes, quem não é artista não tem noção da dificuldade que é. E a segunda é você conseguir enfrentar esse mundo que normalmente não é remunerado. Então é muito complicado, assim, no começo, as primeiras batalhas, os primeiros eventos, você não é remunerado, você não é chamado, você não é convidado. E normalmente quem participa desses movimentos culturais são pessoas que financeiramente não têm tanta. é, não são de uma classe financeira tão alta, acaba que fica muito difícil. Às vezes você não tem dinheiro para poder colar numa roda,
ou tem dinheiro para ir, não tem dinheiro para comer, ou então você quer participar e você não deixa porque você é panelado, né? A gente fala assim, você é deixado de lado porque tem uma outra pessoa que já é da cena há mais tempo, participa. Então, assim, esses seriam os primeiros desafios assim você encontra, né, quando você começa, mais ou menos. Mas, sem dúvidas, o principal é você acreditar em si mesmo e ter coragem de botar a cara. Pô, eu imagino, porque, tipo, querendo ou não, a confiança tipo, é o básico do que a gente pode chamar de uma empresa. Como você disse, vocês são meio que microempreendedores. Vocês são vocês mesmos, a sua própria empresa. E a confiança é algo que tu tem que ter em qualquer empresa. Para tu ter coragem de começar algo, tu tem que ter uma confiança. Tu tem que ter confiança em tu mesmo. Tem que ter confiança naquela ideia que tu teve. Exatamente, mano. É bem complicado mesmo isso, tipo, de primeira. Mas é isso, acho que quando você passa dessa barreira e você entende, fica tudo muito mais fácil. É. Pô, e como você consegue enxergar o impacto que a cultura do slam e do rap nas comunidades que você vai? Não nas comunidades que eu digo periferias, mas na comunidade do slam, na comunidade do Aham, slam e aham. do rap, como é que você enxerga essa importância, esse impacto dessa cultura? Cara, a gente fala muito lá dentro que a gente tenta levar a cultura onde o Estado não chega, sabe? Porque, como acho que você mesmo falou, e eu também já disse, mano, o slam e o rap trabalha diretamente com as minorias, com as comunidades mais pobres, com as favelas, com o favelado em si. E não só isso também, a gente conversa com a classe média, com a classe baixa, porque acho que a ideia do rap é você ser inclusivo, então é você incluir minorias, como o povo LGBTQIAPIA+, tá ligado? Entre outros. Então, assim, é muito importante pra gente ter essa liberdade com todas as classes, entender que todos são bem-vindos no rap, né? Mas, querendo ou não, o rap, o slam e a cultura do hip hop em geral, ela é uma cultura de resistência, mano. Então, ela nasce do povo negro, das minorias também, tá ligado? Em grande geral, em seu grande geral. Então, assim, o impacto que a gente gera é da esperança, levar arte, levar cultura, levar o mundo para uma galera que, mano, o Estado não leva, sabe? Então, tipo, dentre a nossa própria roda, o quanto uma pessoa que começa a ir numa roda de slam hoje e daqui a um ano, a cabeça dessa pessoa é 100% diferente, porque as poesias se impacta de uma forma que é muito especial. Então, às vezes, pô, você é uma mulher que sofreu alguma coisa na infância e com certeza alguém também sofreu aquilo ali, sabe? Só que você não tem espaço para poder falar, não tem espaço para poder se mostrar, para ser ouvido. Então, o slam é essa ponte assim que você vai para você falar a tua vivência, as tuas dores, suas alegrias, amores, todas as suas relações, assim, algo que a gente brinca que está guardado no seu coração e você quer desabafar. Então, há um espaço para isso, é um espaço muito importante. Tem gente que brinca que o slam é uma terapia, quase. Então, assim, é algo muito importante você ver nitidamente isso no impacto na evolução das crianças, na evolução de jovens, de adultos também que participam. E, assim, hoje, com o crescimento do cenário do rap no Rio de Janeiro, não só no Rio, mas também em São Paulo, em Minas, em algumas regiões do Nordeste também está bem forte. As rodas de slam, de rima, estão se tornando algo muito maior do que só poesia, do que só falar. Então, por exemplo, muitas rodas aqui do Rio de Janeiro hoje tem batalha de TikTok, que é para as crianças poderem dançar e, tipo assim, exercitar essa cultura da dança entre elas. É, tem batalha de desenhos também, ou só expor, fazer exposições de artes também. Então, tem muita coisa dentro de uma roda cultural, podemos falar assim, que abrange muitos temas, e que isso evolui gigantemente, assim, de forma imensurável, podemos dizer assim, toda uma comunidade, mano, todo um grupo de pessoas, como pessoas se identificam, pessoas se sentirem acolhidas, se sentirem abraçadas, pessoas que olham para a sociedade, assim, podemos dizer, cristã e branca em que a gente vive e que olha ela e não vê lugar, não vê espaço para se enquadrar nela. E dentro dessas rodas culturais consegue fazer amizade de pessoas que elas se identificam. Então acho que esse é o principal. Pô, muito maneiro.
Pô, indo agora pra uma outra parte, além da parte da representatividade. Mano, de que maneira você consegue financiar esses projetos artísticos? Existe algum apoio do governo? Ou é tudo por sua conta? Ou nem só com você, mas com outras pessoas que você enxerga nesse cenário? Uhum. Mano, foi o que eu disse pra tu no começo, né, velho? É uma grande dificuldade. A gente tem, assim, a questão financeira, você fomentar a arte num estado, num país onde a arte não é financiada, não é apoiada, é muito complicado. É você tirar leite de pedra, basicamente, é fazer milagre. Então, assim, normalmente as pessoas que começam não têm apoio de nada, é tirado do próprio bolso. Por exemplo, eu trabalhava CLT quando eu comecei. Hoje, graças a Deus, eu pude sair do trabalho e viver só da arte. Mas, assim, normalmente todo mundo tem algum trabalho por fora, ou faz bico, ou trabalha de freela, ou tem algum outro trampo, é iFood, sabe? Ou CLT mesmo, para conseguir financiar esse começo, essas idas, esses rolês todos, o que é muito mais complicado. E para quem é produtor cultural, é 2 vezes mais complicado, 10 vezes mais complicado, porque você gerir um evento sem edital é você financiar um evento que provavelmente não vai te dar lucro, sabe? Com muita dificuldade. Normalmente o povo consegue lucrar com venda de bebida, com venda de livros, ou muitas vezes colocam obras de arte para vender, mas nem sempre a pessoa tem dinheiro para comprar, o público. Então, tem muita gente que vende zine, que é um folheto, tipo um livro pequenininho de 5 páginas de poesias, vendem muito. Antigamente se vendia CD, hoje não se vende mais, então a gente ganha muito dinheiro com as músicas que se posta, né? Muito dinheiro, assim, boa parte do dinheiro, né? Não em quantidade monetária, mas muita gente sobrevive disso, assim. Então, normalmente os eventos são financiados pelos editais que o Estado libera, né? Só que aí é tudo um trâmite burocrático gigante para você conseguir um edital para esse evento. E, assim, a grande maioria deles não é aceito porque é muito complicado você ter parcerias dentro do governo para poder liberarem para você, né? Esse edital é um trâmite muito grande. Então, assim, agora, desses dos últimos mandatos para cá, do último mandato para cá, a gente conseguiu ter uma liberação maior de edital por conta de parcerias que foram conseguindo no governo, porque o movimento está ficando muito grande e não tem como mais ignorarem, sabe? Uhum. Então acaba que está começando a ter algum fomento, mas ainda é algo muito complicado assim. Basicamente é a própria roda, a própria cultura que tem que sobreviver por conta própria até conseguir um edital. Entendo, entendo. Mano, e quais são as estratégias que você utiliza para divulgar suas músicas ou suas participações nessas batalhas de slam? Então, cara, normalmente eu uso muito o TikTok e uso o Instagram. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito low profile. Eu estou começando a buscar mais essa frequência, mas a principal forma que a gente usa é as redes sociais, é divulgar em Instagram, no TikTok, Facebook, WhatsApp. E é isso, é tentar formar conteúdo. Assim, eu, particularmente, agora, a estratégia que eu estou tomando é tentar formar um conteúdo fixo no meu Instagram e entre eles eu vou postando minhas músicas e colocando elas no meio, né? Mas tem várias estratégias de marketing sobre isso, de postar a cada 2 dias, postar em horas específicas. Tudo isso é colocado. Eu, particularmente, quando vou subir uma música minha, né? Vou lançar uma música minha, por exemplo, quarta-feira que vem agora, dia 16, vai estar saindo a música minha. Eu tento sempre começar a divulgação um mês antes, e aí vou postando pra galera fazer pré-save, pra assim que a música lançar, já tá na playlist delas, e vou postando prévias da música para as pessoas irem escutando e terem vontade de ver, pelo próprio Rios, Botar pelos aquele, stories e tal. botar aquele refrãozinho já na cabeça, né? A pessoa. Exatamente, pra galera já ir tendo vontade, né? Então, por exemplo, eu vou lançar um love song no próximo mês. Se não é essa música, é uma próxima que eu vou lançar. E essa semana eu já comecei a colocar no meu story, já fomentar, criar essa ideia, instigar as pessoas a quererem ouvir esse love song, para quando eu lançar, já ter o público já tá esperando e tá animado para ouvir, porque se você não instiga seu público, se você só lança do nada,
as pessoas muitas vezes não sabem que você vai lançar, não estão prontas para ouvir de certo modo assim, não estão, tipo, atentas que você vai lançar e acaba só passando como mais uma das milhões de informações que a gente tem acesso todo dia. Uhum, uhum. E, mano, a gente já deu uma passada por cima disso, mas, mano, como o rap, o trap, ele pode ser utilizado como ferramenta de transformações sociais, principalmente nas áreas periféricas. Porque, querendo ou não, o rap, ele é um, ele foi criado como uma cultura de áreas periféricas e com fomento, com a ideia da indústria cultural, onde você pega aquilo que as pessoas gostam para transformar aquilo em dinheiro, você. É difícil explicar isso, mas é, você tem o rock. O rock era uma música de guerra, uma música de jovens brigando contra o governo, brigando contra as gerações passadas. E na guerra do Vietnã era muito utilizado jovens usando rock, os jovens ouvindo rock, jovens brigando contra o governo. E de 10 anos a indústria percebe isso, agarra aquilo e transforma aquilo em algo, como a gente pode dizer, algo embranquece essa música e Exatamente, mano. exatamente. Eu acho que você conseguiu pegar o caminho que eu quero dizer. Sim, mano, tu não tá errado. Tá Mas, completamente correto o que você fala. A gente fala que isso é se vender ao mercado, o mercado toma conta, porque o que que acontece, cara? O hip hop, como eu já disse, que é todo o movimento artístico que vem das periferias, é, das classes minoritárias, né, no caso, ele nasceu como forma de resistência, como forma de luta, como forma de voz para quem não era ouvido. Só que não é só no Brasil, mas é no mundo todo, cara. Isso é um debate muito sério e ele tem vários pensadores que falam como isso, falam sobre isso. Você pode ver, por exemplo, o Emicida fala muito sobre isso. O pastor Henrique Vieira também fala muito isso, entre outras muitas pessoas, no caso. E o que acontece, mano, Mano Brown também já falou sobre isso, que é o processo de embranquecer todo o movimento que vem de uma minoria. Porque o que acontece, mano? Quem manda no mercado, quem manda no que dita o mundo, querendo ou não, hoje, é o povo branco, mano. Que é quem tem dinheiro, tá ligado? Quem sempre exatamente, teve esse tanto tem, acesso. desculpa E aí, interromper, mas teve a última fala aí eu acho que do Marcelo D2, que ele disse sobre isso, sobre a fala da favela venceu, sendo que na visão dele a favela não venceu porque tem um cantor de rap ostentando. sim, mano, tipo, a favela não venceu, ela só empata, tá ligado? Essa frase engraçada. E é verdade, porque o que que acontece, mano? Tudo que é preto é visto como se fosse do demônio, mano. Você tem aí o samba, que era visto como se fosse. Era visto, não. O samba ele era criminalizado até há muito tempo. E aí depois existiu a bossa nova, que nada mais é do que o samba feito por brancos, sabe? E aí foi legalizado. Capoeira era a mesma coisa, a capoeira era criminalizada, até brancos começarem a ver, fazer e virar algo legal. E você vê esse mesmo movimento no rap. O rap na época dos anos 90, nos anos 2000, que vinha com o Bebep, com o MV Bill, com o Mano Brown, com o Marcelo D2 lutando, tá ligado? Sabotagem. Tu pode vir pra gringa também, tinha outros grandes nomes assim, Tupac, Big, Dr. Dre, 50 Cent também, um pouco mais depois, mas nessa mesma época. Enfim, eram movimentos que, enquanto eram repletos ao povo negro, era visto como algo feio, criminalizado, e não era bem visto durante a sociedade. A partir do momento que a classe alta começa a ouvir aquilo ali, perceber que é bom e querer pegar para si esse movimento, eles passam a embranquecer esse movimento, de certa forma. Trazendo isso para o mundo moderno, podemos falar assim, a gente tem o trap. O trap que ele vem, no trap brasileiro, no caso, ele vem com bastante vertentes do funk, ele vem basicamente abraçado pelo funk, já existia, né? O trap de antes aqui, só que ele ganha muita força com funk, e quando isso chega no ouvido da grande maioria, todo mundo quer cantar, mano. Todo mundo quer cantar cabelinho, todo mundo quer falar que é favelado.
Até que dizem, de 2009 para 2019 para cá, virou bonito você ser preto, sabe? Virou bonito você falar que é preto, mas não é bonito você tomar enquadro da polícia. Então, quando esse movimento chega no famoso mainstream, que é basicamente a classe média alta, que basicamente são pessoas brancas, eles tentam ao máximo embranquecer esse movimento. Então, você para de falar de lutas para falar sobre o que esse público quer ouvir, o que o mercado quer ouvir. E aí a gente tem diversos MCs aí, eu não vou citar nome para, né, não tem necessidade, mas parar você vai ver. Tem vários MCs que na sua origem lutavam por essa resistência, o que é o hip hop de verdade, mas que hoje fazem música para vender, porque assim, estão errados? Não estão, é para ganhar dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro para pagar as contas. Mas é justamente você se render para esse movimento que vem sendo cada vez mais elitizado, né, de certa forma. Então você vê shows aí de rap custando R$ 150 um ingresso, uma inteira, uma meia, enfim, que o próprio público do rap não tem dinheiro para pagar, né? Então você vê alguns artistas assim lutando contra esse movimento. Assim, um que me impacta muito é, por exemplo, o MD Chef, que o cara tá rico, ele virou rico por causa da música, mas não largou a favela, por exemplo, sabe? Ele continuou morando lá para mostrar para as crianças de lá que, tipo assim, eles também podem, sabe? É um Uhum. movimento muito maneiro. Então, assim, é muito complicado isso, realmente, que você falou. Essa embranquecer, né? Podemos falar assim, sem errar a palavra, embranquecer a cena, o que isso acontece muito, sabe? E é muito preocupante. Mas, respondendo a tua pergunta, né, que eu acho que eu não respondi, a ferramenta de transformação social, assim, na minha humilde opinião, ela vem da cultura, vem de nós mesmos. Eu acredito particularmente, já debati isso com muita gente, mas é o meu ponto de vista, obviamente, mano, que político nenhum quer a nossa mudança, sabe? Político nenhum quer ver o povo ascender de verdade. Para mim, eu não acredito nisso. Então, eu acredito que a ascensão do povo, de nós, vem de nós mesmos, vem do estudo, da educação, vem da arte, da cultura, levando a cultura e tirando essa venda, né, mano, que colocam nos nossos olhos, que, tipo, a sociedade é construída para quem é pobre nunca poder vencer. Mesmo que a gente não viva numa sociedade de casta, é quase como uma, né? Então, eu acredito que a arte capaz de tirar essa venda, assim, tirou a venda do meu olho, tirou a venda do olho da minha família e de todo mundo que eu conheço. Então eu acho que é por meio dessa forma, assim, e como eu disse, hoje a arte a gente leva tudo. A gente tem projeto de curso dentro de rodas de slam, pessoas fazendo, nós temos aulas também, damos aulas de poesia, o que auxilia em várias escolas, no fomento de várias crianças e jovens. Então, assim, eu diria que para mim é uma ferramenta de transformação única. Sim, e eu imagino que nessas áreas periféricas que você costuma frequentar, existem muitas pessoas que estavam num ramo na ilegalidade que se foram pro ramo na legalidade empreendendo nessa área de cultura, certo? Sim, mano. Então, acho que tem pessoas assim que a gente pode citar, que não tem problema nenhum. Por exemplo, é, o Oruan, por exemplo, o pai dele, né? Todo mundo conhece a história do pai dele, e assim, ele tinha tudo para ser a mesma pessoa, provavelmente, né? Só Uhum, que a arte livrou ele disso, assim. sim. Não só ele, mas como várias outras pessoas que eu já conheci também na cena, assim, crianças que é filho de não sei o quem, ou que já está envolvido, e que quando vê a arte, vê um caminho. Porque o que acontece, cara, é que nós somos muito fruto do meio, né, mano? Então, se você tá num meio em que a polícia só sobe para matar, não chega a educação, não chega a cultura, não chega dinheiro. Tua família precisa, tu vê sua mãe com dificuldade, seu pai com dificuldade, e você não vê saída. E você vê do outro lado da rua o teu amiguinho que jogava bola contigo, que joga bola contigo, tá ganhando dinheiro, tá podendo ajudar os pais. Sabe? Tipo, o que você acha que esse moleque vai escolher? São poucas as pessoas que não vão para esse mundo tendo um cenário tão caótico como esse, sabe? Uhum. Então, assim, é muito complicado. E o rap entra aí, cara. O hip hop entra aí pra mostrar pra essa criança, pra esse moleque, falar: olha só, mano, tu pode escolher, mas tu pode pegar na Glock ou tu pode pegar no microfone. Você pode escolher Pegar no pra livro, qual ser um caminho você escritor. ir, exatamente. Você pode escolher para onde você quer ir. E não necessariamente ele vai virar um cantor. Mas é isso, é você libertar a mente do moleque, o moleque saber que ele tem outros caminhos a não ser a arma, porque isso é algo muito verdade. As pessoas não têm noção disso,
Mas na sociedade que a gente vive, cara, tem muito moleque, muita criança que não sabe que ele tem outra escolha a não ser o crime, sabe? E isso é muito pesado, mano, porque a gente cresce assim, particularmente. Eu sempre fui classe baixa, classe média baixa, assim. E assim, eu sempre soube que eu poderia ter um futuro. Que se eu estudasse, eu teria um futuro. Se eu me dedicasse, eu teria um futuro. Tem muita gente que eu já conheci, mano, que eu já trombei na rua e eu vejo, e essas pessoas que a gente tenta ajudar, que não sabem que eles podem ter esse futuro, sabe? Que a visão deles é realmente fechada pela sociedade em que vivem, que são literalmente trancadas numa jaula, toda tampada e fala tipo assim, mano, você nasceu assim, você vai morrer assim, você não pode mudar. E a arte chega nesse momento e vai falar, mano, não, você pode mudar, tu pode ser diferente. Basta você escolher, saca? Então, assim, acho que esse é o principal da arte. Sim, sim. É, e mano, você sente que existe um público específico ou nicho que apoia mais a sua música e o seu trabalho? E como você faz para se conectar com eles? A minha, particularmente, o meu som, você diz o hip hop em geral. Eu digo o seu som, como o empreendedor dessa área, como alguém que tá, Aham. pô, dedicando isso, injetando dinheiro. Pô, Cara, hein? o Pode falar, teu, perdão. tudo bem, com o teu público, o teu nicho, sabe? Uhum. Então, cara, eu particularmente, como eu já disse, né, eu tento me comunicar muito, as minhas músicas, as minhas letras não envolvem tanto a questão financeira, particularmente, assim, mas sim sobre questão racial e com jovens. Minhas letras falam basicamente sobre isso. Então, assim, eu já tive reconhecimento de pessoas pretas que hoje são da classe alta da sociedade, assim, que moram na Zona Sul, moram na Barra da Tijuca, mas que minha letra impactou eles justamente no que eu tenho a ideia, sabe? Uhum, Então, obviamente, minha música acaba chegando mais para pessoas do subúrbio, para pessoas da periferia, porque também é a minha área, é onde eu invisto meu marketing e é onde está a maior parte do público em que se identifica comigo pelo que eu passei, que são moradores aqui de Madureira, Oswaldo Cruz, Realengo, Bangu, Campo Grande, onde majoritariamente reside esse meu público-alvo, posso dizer assim. Mas como eu converso com pessoas negras, jovens, que muitas vezes não sabem do seu antepassado, que muitas vezes não tiveram acesso a essa cultura, porque também muitas vezes, mano, é, existe muito isso na alta sociedade, que é um moleque que não sabe que é preto, todo mundo brinca falando que ele é pardo, falando que ele é marrom bombom. Não, mano, esse moleque ele é preto, sabe? Só que ele não sabe isso justamente por esse processo de embranquecer ele, que acontece muito. Então, minha música tá aí, de certa forma, para poder libertar também essas pessoas, ajudar da mesma forma que eu fui ajudado pela música. Então eu diria que meu maior público nicho, consequentemente, está pela Zona Norte, Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas que eu tento abraçar todo o público jovem, preto, que sente falta muitas vezes dessa identificação de alguém igual a eles, aonde eles moram, sabe? Onde eles vivem. uhum, uhum, compreendo. E, mano, tu já enfrentou dificuldade em termos de tipo, preconceito ou falta de reconhecimento por estar tá, tipo, investindo numa área cultural? Porque, querendo ou não, as áreas você tá se formando em gastronomia também. Mas Sim, então você tem a visão, tipo, você tem duas visões. Você tem a visão do empreendedor cultural e de alguém que acabou de se formar em gastronomia. E todo mundo sabe que na sociedade de hoje, apenas as áreas de exatas, elas são extremamente valorizadas, enquanto o resto é jogado de lado, sabe? 100%, Então, mano, ainda pô, mais cultura. pô, mano, quais foram essas dificuldades que você viu e essa falta de reconhecimento por empreender nessas áreas culturais, nessas áreas no qual a sociedade julga como áreas periféricas. Cara, acho que o preconceito eu nem preciso falar muito, é tipo chover no molhado, sabe? É incontestável o número de vezes que a gente já tomou enquadro, eu particularmente tomando enquadro, indo pra roda, voltando pra roda, ou enquadro na própria roda da polícia chegando, falando que tá todo mundo fumando maconha, que tá vendendo droga ali, que aquilo ali é um ambiente de droga, e tipo assim, mano, cheio de criança no meio, sabe?
Então, acho que a questão do preconceito, assim, é algo vivo, muitas vezes omitido por não passar na televisão, é algo muito frequente, assim, no nosso meio. É meio que, tipo, literalmente secar gelo, ficar falando sobre. Porque é algo que a gente sempre luta, é a nossa forma de resistência, mas, assim, é por puro e completo preconceito. Então, várias rodas têm que mudar de local frequentemente, mesmo tendo liberação do Estado, por causa disso, por causa de preconceito, por causa da polícia ficar encrencando o tempo todo, ou os moradores da região ficarem encrencando o tempo todo. Então, assim, é muito complicado para quem é um produtor cultural, por exemplo, porque você quer criar seu nome, por exemplo, por exemplo, existe a Batalha do Coliseu, que é uma batalha de rima muito grande aqui no Rio, que rolava no Meia. E aí, por causa dos moradores reclamarem tanto, eles tiveram que trocar para Praça da Bandeira. E aí, assim, você já perde a identidade cultural, a identidade toda do movimento, de certo modo. E aí agora tiveram que trocar de novo, e agora estão lá no centro, quase na Praça 15, sabe? Tipo assim, cada vez mais É, distante da periferia em que vai, que frequenta aquele lugar, sabe? Então, tipo assim, por culpa da produção? Não, mas é o local que eles conseguem porque expulsam eles do local, sabe? Não só essa. Tem milhões de outras batalhas, assim, que ou morreram ou que tiveram, tipo, de alguma forma ter que se transformar para se adequar à região, sabe? Então, nós temos algumas regiões, assim, do Rio de Janeiro que são muito resistência desse movimento, assim, tipo, que você pode ver que é em Campo Grande, em Madureira. Mano, Madureira é um polo de resistência cultural absurda, sabe? É, na, na Baixada também tem muito, sabe? Então, são algumas regiões no centro, obviamente, também, na Pequena África, lá, na Lapa. São alguns polos que, assim, de certa forma, viraram uma resistência ainda maior, um espaço de luta é, contra esses movimentos culturais, assim, que piora ainda mais, né? Porque como a gente disse já, cara, querendo ou não, o mundo gira com dinheiro. Então, a roda para crescer depende do dinheiro, depende sim, sim. de tudo isso. E aí, o movimento na rua conseguir um edital é quase impossível, é muito complicado. E ainda sem ter uma aprovação do local em que você está, você sempre tem que estar mudando de local, você dificulta mais ainda, né? Então, é muito complicado. E falta de reconhecimento, acho que você também abordou, né? É outra questão muito grande, porque assim, você chegar para sua família, ou você chegar para quem foi, e você falar, pô, eu vou ser médico, eu vou ser advogado, eu vou ser engenheiro. Todo mundo vai encher o olho, vai ficar feliz, vai te apoiar, vai deixar você estudar, fazer o que for. Mas agora, quando você fala, pô, pai, eu vou ser músico, pai, eu vou ser rapper, pai, eu vou ser poeta, já é muito mal visto pela sociedade, pelo preconceito, vai falar que não é uma profissão que dá dinheiro, é coisa de maluco, vai morrer pobre. Então, assim, é um misto de situações muito complicado e que as pessoas, principalmente familiares, passam a acreditar mais quando eles veem o retorno. Não só retorno financeiro, mas retorno de reconhecimento, um retorno para dentro da residência de alguma forma, né? Então você consegue quebrar essa expectativa, assim. Como você disse, eu faço gastronomia na FRJ, vou me formar, e aí quando eu disse que eu não ia seguir na área, que eu ia me formar para seguir no mundo da arte, todo mundo estranhou, todo mundo ficou louco, diversas discussões, porque, pô, eu já trabalhei em grandes restaurantes, já trabalhei em restaurante estrelado, trabalhei no Copacabana Palace, e aí você largar tudo para ir viver da arte, que é algo incerto, que é algo duvidoso, que é algo complicado, para os pais ouvirem isso, para os familiares em geral ouvir isso, é muito difícil, né? Então, esse preconceito bate muito aí. Até você conseguir ser reconhecido na rua, você ter seu nome feito na rua é muito complicado. Sim, porque empreender já é algo difícil. Por exemplo, abrir uma padaria e manter ela funcionando, conseguir viver dela, já é algo muito difícil. Não, Agora, dificílimo. empreender, fazer uma empresa que é você mesmo e numa área incerta como é a área cultural, com a área cheia de barreiras, como você mesmo apontou, chega a outro patamar de ser difícil. Não, assim, eu brinco que na minha época que eu tava fazendo só faculdade, eu abri uma loja de geleia. E eu empreendia com essa loja de geleia e assim, no primeiro dia eu já tava lucrando, sabe? Uhum. Eu tinha feito todo o markup, todos os cálculos, tinha feito
precificação, eu tinha meu CMV, tudo isso, e eu sabia exatamente quanto eu tinha que cobrar, tudo isso certinho. Então, no meu primeiro dia, eu tava lucrando já, basicamente. Na arte, eu demorei mais de um ano para ganhar meu primeiro real, assim, e foi, sabe, sei lá, foi o dinheiro da passagem. Então, é muito complicado essa visão mesmo. Uhum. E, mano, saindo de assunto ruim agora, mano, dá um exemplo de algum artista ou empreendedor, não precisa ser necessariamente um cantor, né? Mas, pô, um produtor que te inspira, cara. E por que que esse cara te inspira? Cara, no mundo da arte, isso é muito engraçado, cara. Eu digo que eu tenho três grandes inspirações, assim. Acho que inspirações, na verdade, eu tenho muitas, mas tem três grandes pessoas que eu brinco que mudaram a minha vida, assim. Brinco não, né? Que eu falo que mudaram a minha vida, assim. Eu digo que dois rappers, que é o Djonga e o Djonga de Minas e o BK aqui do Rio, né? Mudaram a minha vida, assim, porque com 16, 17 anos, quando eu comecei a escutar, foi quando eles me fizeram eu descobrir quem de fato eu sou, mano. Um jovem preto que tem cabelo crespo, cabelo e gosto do meu cabelo grande, meu cabelo é minha coroa, então assim, eu eles dois me ensinaram muito isso e o L7 também, mano, que na época me incentivou a começar a fazer música, sabe? Então, são três pessoas que assim me motivaram bastante a poder começar, sabe? De certo modo, se eu não tivesse conhecido eles, sem sombra de dúvidas, eu não estaria nem aqui hoje, né? Participando do podcast. Então, Sim, assim, eu diria que os três, assim, são três inspirações gigantes que eu tenho que eu serei eternamente grato, obviamente. Mas eu posso citar aqui milhões de pessoas, Emicida, Jonas, que não é um artista, né? É um produtor, mas também que, pô, eu sou muito fã. E também eu sou muito fã da galera que cola comigo, mano. Os menores que estão na rua comigo assim, tu tem que ser fã, tem que ser grato, feliz, mano. Então, pô, galera aí, Leon, Pares, Osazuma, DG, a galera que tá do meu lado mesmo todo dia, PK, obviamente, que vai lançar música comigo dia 16. Geral que tá na pista, tá ligado? Tem que ser fã de quem tá contigo, mano. Se você não apoiar quem tá contigo também, mano, tu não vai apoiar ninguém, tá ligado? tô ligado. Mano, tu citou um cara aí agora, o L7, que tem uma história dele que, pô, eu sou fascinado nessa história. Foi aquela história de quando Ele foi sequestrado, ele né? foi sequestrado, cara. Esse bagulho é doideira, Que ele mano. É nem, doideira ele nem mesmo. tinha uns sons, tá ligado? Estourado, o cara tava investindo, tava, pô, injetando dinheiro lá, o cara tava duro, duro. Teve um sequestro relâmpago, teve que passar o dinheiro, cantou um som e o cara que tava sequestrando Mano. ele ainda mandou uma visão boa pra ele, tá ligado? Babilônia, mano. E é isso que a gente vê, tá ligado? Essa história dele é muito maneira, mano. Ele cantou Babilônia durante o sequestro, né? Que o bandido pediu pra ele cantasse, que ele pediu que ele cantasse, né? O sequestrador. E aí tu vê, assim, pela reação pelo que ele conta, né? A reação do maluco. Era um cara que, tipo, quando mais novo, foi aquilo que eu falei, não sabia que tinha outra escolha, tá ligado? Provavelmente, assim, não sei qual que é a história dele, não sei o passado dele. A gente nunca vai saber, tá ligado? Mas pelo que o L7 conta na história, é alguém que, mano, nitidamente não tinha noção que ele poderia escolher outra coisa, tá ligado? E entrou nessa vida e infelizmente não tem mais como sair, mano, muitas vezes. Então é muito complicado, não é mimimi, não é defender sequestrador, defender bandido, traficante, não, mano. Mas é entender como a pessoa chegou naquela vida pro próximo não chegar, tá ligado? Não é Sim. tu subindo com arma na favela e matando esse cara que tu vai fazer o molequinho da outra casa mudar. O molequinho não levar a mesma vida, tá ligado? Então essa que é a parada. Sim, mano. Pô, e. Pô, essa aqui é a pergunta mais difícil que eu vou te fazer. Mas, E, mano, como você equilibra a parte criativa da produção musical com as exigências mais burocráticas de empreender na área? cara, complicado. O que tu quer dizer com exigência burocrática? Tu sabe me dizer mais ou menos? Mano, na vez que eu fui te chamar pra gente entrevistar, eu tive que perguntar pra ti, mano, tu tem um MEI aí, tu tem um CNPJ, então vamos supor, tu tem que fazer uma apresentação ali, aí, pô, vamos fazer, supor, tu vai fazer um show. Aí nesse show o Bota, cara pede teu CNPJ, pede essas parte toda bota, burocrática mano, é complicado, e mano, assim, também, tem, pô, equilibrar.
a parte criativa de produzir a música, mano. Peguei a visão do que você tá falando, mano. Peguei a visão. Mano, tem sim. Tem dificuldade aí por dois motivos, cara. Como a gente já disse, mano, artista independente não recebe muito, principalmente no começo. Então, você tem que pagar um mês já é algo muito complicado, né? Porque é um valor considerado que você tem que pagar mensalmente para poder se manter, assim, tendo ele. E nem sempre esse valor é retornado no final do mês. Então, é complicada essa situação, assim, de primeiro embate, né? E outra situação complicada, mano, é que muitas vezes, como a gente disse, como eu já disse antes, quem dita o mercado, mano, são movimentos normalmente mais embranquificados, em que você tem que fazer músicas ou fazer poesias voltadas mais para esse tipo de público. Porque o outro público, que é o que a gente muitas vezes quer tocar, não tem dinheiro nem condição para pagar, mano. Então, ou tu vai trampar de graça, e não vai pagar tuas contas, ou tu vai se vender, tá ligado? Porque aquela galera consegue colocar teu CNPJ e pum, te pagar, tá ligado? Uhum. Então é muito complicado você ter essa dualidade justamente disso. De às vezes, por exemplo, você pensa em rimas, pensa em poesias e tem músicas que, mano, são muito incríveis, só que você ataca um certo público que, consequentemente, vai quebrar suas pernas, porque hoje no Rio de Janeiro, assim, podemos falar até pela cena de slam, em grande maioria, mas também na cena da música, a galera que tem acesso ao dinheiro é muito limitado, mano. Ou é a galera que tem o edital, ou são grandes produtores já. Então, assim, você conseguir espaço nessa cena é muito difícil. Você tem que fazer parte da famosa panela, muitas das vezes, ou você tem que ter um contato lá dentro que te ajude. E aí isso dificulta muito o seu lado, né? Então, Uhum. muitas pessoas, a grande maioria das vezes, acaba se vendendo, como a gente brinca, né? Assim, vende as suas músicas, suas letras, para conseguir justamente ser ouvido, né, mano? Sim, Tem até uma aquelas frase paradas famosa do Felipe Ret, de que ele per- fala. perdão, mas é aquelas paradas que tu diz, tipo, de ghostwriter. Exatamente também, exatamente também. De vender a própria letra, né? Ghostwriter é quem escreve, só escreve e vende a música para os outros, né? Tem enormes ghostwriters aqui no Rio de Janeiro. O Dela Cruz é um famosíssimo, o Santos também é um famosíssimo disso. Mas o que eu ia falar é que tinha uma frase muito famosa do Felipe Ret, né, mano? Que ele fala primeiro você descobre o jogo, aí você entra no jogo, joga o jogo, e quando você vencer no jogo, você ataca o jogo, tá ligado? Essa é uma frase muito, muito famosa dele, assim, que eu gosto muito, que é verdade, mano. E que acho que fala muito isso do que a gente tá dizendo, mano. Assim, primeiro você entra no movimento e tal, anda conforme a maré, faz o que tem que ser feito. Quando você for reconhecido, tiver teu nome e tua fama, aí você ataca, tá ligado? E usa de forma a sua expressão, o que você quer falar de verdade. Entendo. Pô, muito, muito bom, mano. E, mano, é. Pô, quais são, tipo, os maiores benefícios de você ser um microempreendedor cultural no Brasil e o que você poderia fazer para melhorar esse cenário atual? Cara, muito complicado. Os melhores Se tu me pergunta os piores, eu consigo fazer uma lista até amanhã. Os melhores a gente tem que buscar legal. Cara, eu acho que, de certo modo, você ter a sua liberdade, eu acho que é algo muito importante, assim. Você não depender do CLT, né? Como a gente fala, não depender de responder patrão, você ser seu próprio patrão é muito importante. É bom e ruim ao mesmo tempo, né? Querendo ou não, mas eu acho que você depender somente, não somente, né, mas depender majoritariamente da sua força de vontade e o do seu querer de correr atrás, mano, é importante, porque assim, eu sendo o meu próprio empreendedor, se eu não estiver na rua, nas rodas culturais, não estiver fazendo show, não estiver me movimentando, eu vou acabar no esquecimento. Mas se eu estiver sempre lá, eu consequentemente vou ter algum retorno. Então, eu acho que você ter essa liberdade, suas escolhas, eu acho que é muito importante você não abaixar a cabeça. E normalmente artista tem muita dificuldade para abaixar a cabeça para os outros e ouvir de boca calada. Então, eu acho que esse é um ponto positivo, assim,
talvez o principal. E também o fazer o que você ama, cara. Eu acho que é muito importante. Normalmente as pessoas que trabalham CLT, né, que não são empreendedores, na grande maioria das vezes não fazem o que ama, ou não fazem 100% o que ama, não se entregam, não tem nem tempo para isso. Então eu acho que você poder viver do que você ama é um sentimento muito bom, muito libertador, que infelizmente nem todo mundo tem essa sensação, né? E tu me perguntou mais o que mesmo, que eu esqueci? De o que você poderia fazer, dá tipo mais duas ideias do que você poderia fazer para melhorar esse cenário de empreendedorismo cultural no Brasil. Cara, eu acho que eu tentaria fomentar de alguma forma, podemos dizer assim, se eu tivesse no comando, né, eu pudesse escolher o que fazer, acho que eu tentaria dar mais apoio às rodas culturais, de todas as áreas, assim, tendo um fomento maior do próprio Estado, com premiação, porque é muito importante isso, você faz o artista se dedicar mais. Outra coisa que acho que é muito importante, que a gente nem tocou no ponto aqui, mas também que tem muito, mano, porque é criminalizado você fazer arte dentro do vagão do metrô, do Rio de Janeiro. No trem, uma época foi também, mas no trem não é mais. Só que no metrô ainda é. Então eu acho que você descriminalizar isso é algo muito importante, assim, porque chega a ser, de certa forma, um absurdo você não poder fazer a arte, não poder expor a arte, assim, você ser perseguido e tal. Então, acho que são duas coisas, assim, que eu faria de primeira muito, muito, dois movimentos acho que acharia muito importante. Outro também que eu acho que seria muito legal é algum auxílio de passagem, mano, para os poetas, para os MCs poderem chegar nas rodas, porque muitas vezes, pô, mano, eu saio aqui de Oswaldo Cruz e tenho que ir para Campo Grande, tenho que ir para Lapa, tenho que ir para Niterói, e, pô, gastar do próprio bolso é muito caro, então às vezes só essa ajuda financeira de, pô, mano, ter um bilhete único ali que o Estado dá para ajudar, já era uma ajuda, assim, sem como mensurar em reais, assim, de certo modo, né? Sim, pô, só de ter um apoio ali já é, tá ligado? Exatamente. E, mano, como você lida com a questão, tipo, direitos autorais e da proteção da tua obra? Porque, por exemplo, tu vai fazer mais linhas, tu faz as linhas lá. Aí, pô, tu vai ver um vídeo de um outro cara, tu tá rolando o vídeo do Instagram e tem, tipo, pô, as quatro linhas que tu escreveu, o cara falando Igual, as mano. quatro linhas, mano. Mano, isso é muito complicado, porque acontece. Quando você tá no mundo da arte, mano, existe uma linha muito tênue entre o plágio, referência, citação, sabe? É uma linha muito tênue. Acho que, tipo, é importante a gente saber quando é uma referência e quando é um plágio. Esse é o primeiro de tudo, né? Às vezes o cara, ele mandou a mesma linha que você fez, só que mudou duas palavras e ele fala que isso é uma referência, sabe? E não, não é. Então, isso é muito importante, cara. Como eu faço para me proteger? Isso já é muito difícil, porque normalmente as músicas é mais fácil, porque como a gente vai subir as músicas para plataformas digitais, a gente consegue o famoso URL, que é o direito sobre a música que a gente tem, e aí cada música tem o seu próprio URL, e com isso é possível a gente assegurar que a pessoa. Assegurar todos os direitos autorais por cima dessa música. Normalmente, quando a gente sobe em alguma plataforma digital, né, assim, sobe para o Spotify, sobe para Deezer e tal, a gente corre por fora, consegue esse URL, e aí, quando a música subir, você já tem a comprovação, já tem algum material comprovando que você escreveu aquilo ali, sabe? Outra forma que também se tem é você sempre ter alguma gravação com a data. Por exemplo, o que rola muito na cena é roubarem poesia, mano. Isso rola muito, já aconteceu comigo, inclusive, de eu mandar uma certa poesia minha e uns 2 meses depois eu tá rolando o feed do Instagram, vendo a galera e vendo o moleque mandar, tipo assim, a mesma punchline que a minha, tá ligado? E, tipo, a mesma entonação, o mesmo, tudo igual, assim. E Sim, aí a tu mesma fala, construção, aí o você fala, mesmo tipo assim, pô, sentimento que quer passar. exatamente, tu fala assim, mano, esse cara copiou, sabe? E eu sei que é uma pessoa que já ouviu essa poesia minha. Então, do mesmo modo que, por exemplo, tem um outro amigo meu, mano, Munha, salve pra ele. Inclusive, amanhã eu vou estar fazendo um show no evento dele, mano.
E aí ele tem uma poesia dele que ele fez referenciando uma poesia minha, mano. O que você vê que claramente é uma referência, o que é totalmente diferente do que outro moleque fez. Porque ele usa a minha poesia como base, ele me cita como na poesia dele, ele cita até mesmo versos igual o meu, por justamente a forma com que aquela poesia tocou ele, só que ele muda totalmente a poesia, você consegue ver que é uma referência e não que ele fez igual de má fé, de certo modo, né? Então, é isso, cara. Em relação às músicas, normalmente é você subir elas nunca só no YouTube, é subir por alguma plataforma. Tem várias por aí. É, não vou citar nomes, mas procurar na internet, né? Você acha várias plataformas e tem parcerias com plataformas também que você pode fazer, que aí você consegue esse link do teu copyright, do teu direito autoral para ninguém poder usar. E as poesias é mais complicado porque podem roubar, mas a forma com que eu faço, que a maioria das pessoas fazem, porque registrar uma poesia é algo muito complicado, a não ser que você faça um livro, é você gravar vídeo, mano. Você gravar vídeo, postar aquele vídeo, que aí você vai ter lá a data que você postou. E se por acaso você vê alguém postando depois a mesma poesia, a mesma coisa, você pode judicialmente entrar com recurso de plágio, porque você postou primeiro. Isso na legislação é dado É, como plágio, a como lei cópia. consegue te proteger nisso. Exatamente. Consegue se respaldar na lei. E, então, mano, eu agradeço muito por você ter concedido essa entrevista aqui, ter tirado um tempo seu precioso do seu dia pra fazer essa entrevista. Esse tamo junto, foi Eu uma vou, honra, vou mano. fazer, mano, só mais uma última pergunta aí. E depois que tu responder ela, vou jogar um vídeo teu aí, uma música, um vídeo teu recitando alguma coisa. Depois você me manda no privado que eu escolho o vídeo certo. Pode deixar, Aí mando eu sim, mano. mando HD. aqui pra Faço. rapaziada ver. E, mano, pra finalizar, agradeço demais você ter tirado o tempo pra vir aqui. E, mano, joga um conselho teu pros jovens que estão começando a empreender na área cultural e especialmente na área que você age, que é no rap e no slam. Cara, acho que o conselho que eu posso dar pra rapaziada, mano, é acredite em si mesmo, mano. Acredite em si, não confie em qualquer um, mano. Muita pessoa diz que é teu amigo, mas nas costas não é, tá ligado? Então, assim, mano, acredite em você. Saiba que você depende de si mesmo, tá ligado? Do teu potencial, do teu esforço, de dar sempre o teu máximo, de acreditar em si a todo momento. Pessoas vão te ajudar, pessoas vão te atrapalhar, mas assim, tu nunca pode perder teu foco, tu nunca pode deixar de acreditar, tá ligado? Então, mano, se é teu sonho, se você acredita na parada, invista, mano. Se a pessoa A ou B falou que tu é ruim, falou isso, aquilo de você, mano, ignora, mano, não escuta, deixa entrar por um ouvido, sai pelo outro, não se abala, tá ligado? Tenta sempre seguir, mano, teu caminho, ter teu caminho bem construído na cabeça e seguir, mano. E entender que, como diria o Black, mano, temporais são temporários. Fases ruins vêm, fases boas vão. Então, é você nunca perder teu foco, mano. É sempre você ter fé, tá ligado? E fé não no sentido só religioso, mas no sentido de você acreditar, de você crer na parada e dar 100% de si sempre, tá ligado? Então, acho que esse é o principal conselho que eu vou dar, mano. E também, acho que eu ia dizer, mano, que, tipo, você, pra ser artista, tem que estar com a cabeça muito boa, mano, sempre, o tempo todo. Tu não pode estar com a cabeça abalada, estar com o psicológico ruim. Então, se tá com algum problema, mano, busque ajuda. Busque alguém para conversar, um amigo, uma família, um terapeuta, um psicólogo, mano. Pô, não tenho ninguém para falar, mano. Manda mensagem para mim, manda mensagem pro Juan, para qualquer pessoa, tá ligado? Mas como? Corre atrás de uma ajuda, porque isso é o principal, mano. E acreditar sempre em si que tudo é possível, mano. É isso, mano. Muito obrigado pela entrevista, cara. Tamo junto, satisfação enorme, rapaziada. Foi um prazer participar aí. E tamo junto. Sempre que precisar, só chamar que vamos estar tá aí. Amarelo.
amar o elo. A princípio da vida é o amor pelo próximo, mas como não temos tempo para isso, botamos em 2x para acelerar o processo branco. A junção de todas as cores é justamente a cor do povo que mais segrega. Não importa se você tem pele preta, parda ou amarela, como diz minha mãe. Passou de branco, preto, é a ordem natural das coisas. Uns nascem para mandar e outros para obedecer. Essa regra se tornou tão natural que mandam até na forma que devemos viver. Tá tudo errado. Tudo errado. Nossa vida é um engano. Minha afirmação começa quando nossas heroínas são senhoras de engenho e não negras de ganho. Por que não acreditamos na palavra do homem negro? O passado é contado por quem comandava. Agradeço aos céus se um dia tivermos um esboço. Não tivemos documentação para contar nossa história. Ela é contada através do nosso corpo, Princesa Isabel. Obrigado, nossa eterna heroína, por escrever uma carta branca, de alforria preta, com a tinta vermelha na caneta para dar ênfase no seu coração. Se não fosse você, eu não sei o que a gente seria, a não ser um grande poço de ironia. E aí? Me peguei pensando em como nossos antepassados foram enterrados e cheguei à conclusão que o Oceano Atlântico é o maior cemitério de corpos negros do mundo. Isso explica porque temos tanto medo de conhecer ele. Vai saber quais monstros tem lá embaixo nos observando? Em cada porto desse país encontramos nosso ninho. Somos abraçados e acalmados por Iemanjá, que abençoou e protegeu os nossos antepassados durante todo o caminho para cá. E acho que não pôde manter a vida, ao menos ajudou na travessia para um bom lugar, e isso me deixou meio neurótico. Fui fazer um teste para ver se eu era daltônico. Comecei a estranhar o fato do mar ser azul. Sim, você não escutou errado. Eu comecei a estranhar o fato do mar ser azul. Porque, salvo engano, lembro de ter aprendido na escola que azul e vermelho dava roxo. Então, pela lógica, não era para o Oceano Atlântico ser um imenso vinho do Porto? Outra dúvida que eu tinha sobre a aquarela era: por que os de sangue azul nos matam e destroem nossas terras? Mas essa daí foi bem mais fácil de descobrir. Foi uma matemática simples. Vermelho mais verde dá. É como canta Henrique Vieira na música do Emicida: o amor é o segredo de tudo. E eu pinto o mundo em amarelo.